Pode chover pedra, canivete. Onde estiver o povo de Deus reunido, haverá culto. Mas tem que estar reunido. Povo espalhado não cultua. Povo disperso não cultua. Povo longe, em casa, não cultua. Povo separado não existe enquanto povo de Deus. Só é povo de Deus quando se reúne. E é por isso que nós estamos hoje aqui nessa manhã, para dizer ao nosso Deus, como muitos irmãos um dia disseram em catacumbas, sem luz nenhuma, sem instrumento nenhum, para junto com esses irmãos, que desde o primeiro século se reuniam em catacumbas para cultuar ao Senhor, para dizer junto com eles, por séculos e séculos, que nós estamos aqui, para continuar o que eles lá iniciaram, para dizer para qualquer um que jamais o culto cessará enquanto o Senhor não nos buscar. Ou Ele nos busca, ou não paramos o culto. Não tem outra saída. Ou Ele vem, ou a gente permanece o culto. Se Ele não vier, o culto vai permanecer. E Ele só vai parar quando encontrarmos com Ele. Amém, meus irmãos? Amém. Por isso eu quero convidar vocês a abrir a Sagrada Escritura em Tiago. Capítulo de número 1. Trata-se de uma igreja passando por provações. É talvez a primeira epístola, digamos assim, o primeiro texto do Novo Testamento que a igreja teve em suas mãos. Antes de ter os evangelhos, antes de ter as epístolas paulinas, a igreja tinha a epístola de Tiago. Como a igreja tinha 3 pilares, Tiago, Pedro e Paulo. A gente às vezes fica olhando para Paulo, para Pedro e esquece de Tiago. Tiago foi o primeiro pastor de Jerusalém. Tiago foi quem primeiro assumiu a igreja em Jerusalém. E foi Tiago, porque não, em hipótese alguma, desistiu de Jesus, foi martirizado por causa da pregação do evangelho. Mas não se cansou de dizer para aquela igreja que estava começando, que ela precisava aprender a perseverar nos dias maus. Portanto, a primeira epístola, o primeiro texto que a igreja vai ter em suas mãos, é um texto que exorta a igreja a não perder o seu vigor diante das provações. Ele começa no capítulo 1 falando sobre isso, sobre as tribulações, as tentações e como a igreja não pode vacilar na hora das provações. Mas como uma igreja pode permanecer firme no Senhor diante das provações e junto com as provações, as tentações? Porque não tem provação sem tentação. Deus vai te provar e junto vem Satanás. Junto com os filhos de Deus, na presença de Deus, para tentar os eleitos de Deus. Você vai ser provado por Deus e tentado por Satanás ao mesmo tempo. E a palavra de Tiago para essa igreja é uma só. Como essa igreja pode lidar com a tentação e a provação no dia mau? Versículos 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé,
em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Oremos. Senhor Deus, visita-nos nessa manhã com a Tua palavra e fala ao nosso coração, a fim de que diante de ações e tentações possamos encontrar o único caminho que nos leva à aprovação diante das tentações, a sabedoria. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que não sejamos tolos, para que sejamos sábios no Senhor, sábios em Teu Filho Jesus. Rogamos isso nesta manhã e fazemos isso no nome precioso de Teu Filho, Jesus, o Cristo. Amém. Medardo é uma personagem, é o protagonista, na verdade, de um dos 3 livros que compõem a trilogia de Ítalo Calvino, um autor italiano que escreveu várias obras literárias do nosso contexto moderno, de uma maneira extremamente divertida e, ao mesmo tempo, rica em ensinos e virtudes. O Cavaleiro Inexistente, o Barão sobre as Árvores, ou Barão das Árvores, e o Visconde partido ao meio. Um cavaleiro que é invisível, que não existe, mas sabe que não existe. Que tem um escudeiro que existe, mas ignora a sua própria existência. Alguns irmãos se identificaram. Ou com o cavaleiro ou com o escudeiro. O segundo é um barão que governa o mundo de cima das árvores. Ele acha tão chato governar o mundo que ele fica com raiva de todo mundo e resolve morar nas árvores e governar o mundo de cima das árvores. Não quer descer para falar com homem nenhum. Quer governar de cima para baixo. E o terceiro, que é o que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, é o Medardo. Ele é um visconde partido ao meio. Numa batalha, ele foi alvejado por uma bala de canhão e foi partido ao meio. E ele tem de viver a vida dividido, porque ele agora são dois Medardos. O Medardo bonzinho, o Medardo que quer fazer as coisas corretas, o Medardo que quer realizar o que é certo, e o Medardo que é cruel, que é terrível, corrupto, vive fazendo coisas erradas, vive fazendo as piores escolhas. E toda a trama é a discussão entre esses dois, que é um só. Medardo é um homem dividido por uma bala de canhão, que não consegue ter paz consigo mesmo. A mensagem desta manhã é para os Medardos que estão aqui, partidos por uma bala de canhão. Uma bala de canhão que pode ter sido lançada por um ente querido, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe. Uma bala de canhão que pode ter te dividido no seu trabalho, um colega do seu trabalho, seu chefe. Um amigo que com uma palavra tão forte foi como uma bala de canhão te dividir ao meio. E a partir de hoje você é uma pessoa dividida. Talvez você seja dividido não porque alguém te feriu com uma palavra, mas talvez hoje você se sinta como Medardo, partido ao meio, como que atravessado por uma bala de canhão, porque Deus te dividiu, porque Ele colocou você debaixo de uma provação, te colocou debaixo de uma situação que você não queria estar. Mexeu nos seus planos, mexeu nos seus projetos, mudou toda a história da sua vida,
E hoje você ficou dividido. E você parece hoje dividido entre, de um lado, obedecer a Deus, esse Deus que colocou o dedo na sua história e dividiu a sua história, ou ficar do lado de Satanás, o grande tentador, que vive dizendo a você que não vale a pena a provação, que não vale a pena as tribulações, que não há como crescer, não há como amadurecer, não há como desenvolver-se, senão por meio de dores e sofrimentos que as tribulações nos trazem. Talvez você seja um medardo dividido pelo Senhor. Deus te dividiu. E agora você fica entre ele e Satanás, o tentador. O sermão desta manhã é para você. O que fazer quando somos alvejados por uma bala de canhão e somos divididos? Fazer um curso online de teologia resolveria? Imagina um grande curso de teologia para todos aqueles que foram atravessados pela provação e tribulação. Não deixem até o fim de semana uma promoção para todos aqueles que querem conhecer os mistérios que podem salvar você do desespero e da angústia na hora da provação. Então faça o meu curso www.divididos-pelo-canhão.com. Faça a sua inscrição e receba de brinde um livro. Tiago. O livro da sabedoria. Não vai ser um curso que vai resolver sua vida. Curso de teologia não vai resolver essa divisão da sua alma. Mas tampouco 77 pastores fazendo 77 orações, ungindo 77 vezes a sua cabeça com 77 tipos de óleo ungido. Não tem milagre que faça você se integrar. Não há médico que possa costurar você a você mesmo. Não há psicólogo que possa fazer isso. Não há psiquiatra que possa fazer isso. Não há pastor que possa fazer isso. Não há conselheiro que possa fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode te costurar de novo a você mesmo. Então, Jonas, a minha sina será viver dividido até o fim? Não. A boa notícia desta manhã é de que Deus pode te costurar de novo. Deus pode reunir você a você novamente. Você pode voltar a ser íntegro. Os mais antigos aqui sabem porque já viram uma exposição, versículo a versículo de Tiago que fizemos aqui, e sabem que Tiago está lendo o livro de Jó de um lado e o sermão da montanha de Jesus do outro. E ele está ensinando a uma igreja vacilante, uma igreja dividida ao meio, a como se livrar desta divisão. Como então devemos lidar quando nossa alma está dividida? Com base na leitura que Tiago fez em Jó e no Sermão da Montanha, ele oferece para a gente esse texto que vai do versículo 5 ao 8, como uma resposta a essa pergunta. E esse trecho pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai do versículo... 2 partes. Eu vou fazer 3 considerações, mas são 2 partes. Quantas partes? 2. Não entendi. 2. Pronto, não quero ninguém aqui dizendo que foram 3 partes. Tudo claro, 2 partes. A primeira parte vai do versículo 5 ao 6. E a segunda parte vai do versículo 7 ao 8. A primeira parte, que vai do versículo 5 ao 6, é dedicada, presta atenção, agora você vai entender o porquê dos 3, a 2 pedidos. 2 pedidos, 2 súplicas. E a segunda parte, que vai do versículo 7 ao 8, uma exortação. Então o que Tiago vai oferecer para a gente? De um lado, 2 pedidos. Você precisa orar. E a sua oração tem de ser concentrada em 2 pedidos. Segundo,
Paulo vai exortar essa igreja que recebe agora o ensino da oração. Comecemos com a primeira parte, os versículos 5 e 6. Veja o que Paulo diz. Se porém... Tiago. Se porém... vocês estão espertos, hein? É porque essa semana eu só falei de Paulo, gente. Eu tô com Paulo até aqui. Então se aparecer o Paulo de novo, pensa que é porque ele está dominando mesmo. Mas aí a gente repreende ele e chama Tiago de volta. Versículos 5 e 6. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele começa em primeiro lugar dizendo, se alguém de vocês necessita de sabedoria. Hoje abrimos o culto com uma questão. Quem de nós é sábio? E ninguém levantou a mão. Por isso que o pastor não teve muito trabalho. Foi uma pergunta retórica. Ele já sabia que ninguém chegaria e levantaria a mão. Claro que eu sou. Não. Sabemos e estamos cansados de saber que nos falta sabedoria. Mas a pergunta é, não se somos sábios, mas se precisamos dela, porque tem gente que acha que não precisa. É necessário ter necessidade da sabedoria. É necessário sentir que é preciso ser sábio. Não adianta nada você dizer eu tenho de ser sábio, mas você não sabe o quanto é necessário ser sábio. Por que é necessário ser sábio? Então Tiago responde, se há alguém que necessita de sabedoria, este alguém que necessita, que reconhece que necessita, tem salvação para ele. Por isso a pergunta é, alguém aqui precisa de sabedoria? Sim. Alguns precisam. Vou perguntar de novo. Alguém aqui precisa de sabedoria? Sim. Obviamente, precisamos de sabedoria. Mas aí vem a pergunta, o que fazemos? Já sabemos que curso não vai funcionar. Não vai ter no seminário da igreja uma aula, um curso de sabedoria para você. Mas o que vai ter? Um ensino. A sabedoria que vem pela oração. Tiago está falando que se alguém necessita de sabedoria, a primeira coisa que esse alguém precisaria fazer é orar. Aí alguém diz assim, puxa vida, eu pensei que era ler. Eu pensei que eu precisava ler os livros. Eu pensei que eu precisava conhecer mais teologia. Livros poderiam me ajudar. E verdade, livros podem te ajudar a ter uma determinada sabedoria. A sabedoria terrena. Uma sabedoria que pode nos ajudar em muitas circunstâncias. Pode nos ajudar a lidarmos bem com família, esposo, trabalho e uma série de outras coisas. Mas a sabedoria que Tiago está se referindo aqui não é essa, aquela que até os cabelos brancos podem nos oferecer certa vantagem em relação àqueles que não têm cabelos brancos. Porque Tiago não está falando da sabedoria como um todo, mas Tiago está falando da falta de sabedoria daqueles que mostram a sua tolice na provação. É específico. É a perda da sabedoria na tribulação. É a perda da sabedoria no dia mau. É a perda da sabedoria quando as coisas não funcionam do jeito que foi planejado. É a perda de sabedoria quando as coisas te surpreendem e você não sabe o que fazer. E aí você fica vacilante. Tiago tem na sua mente, vai falando Paulo de novo, Tiago tem em sua mente Jó, que ao contrário de ser um homem dividido ao meio, como uma bala de canhão que o separa, a Bíblia nos apresenta como um homem íntegro, inteiro. No Novo Testamento, a palavra mais próxima de entender quem é Jó é teleios. Esse homem inteiro, esse homem que é íntegro, é apresentado pelo próprio Deus como íntegro. Jó é íntegro. Deus diz a Jó,
Aliás, Deus diz a Satanás: observaste meu servo Jó, temente a Deus e ao mesmo tempo íntegro, inteiro. Só que Tiago está contrastando de um lado essa integridade que faz com que pessoas perseverem no dia mal, com dípsicos, com a alma dividida, com o tolo, o insensato. Quando você abre os livros sapienciais da Bíblia, você encontra a tensão entre sábio e tolo. Aqui Tiago está chamando a nossa atenção exatamente para o tolo que é dividido. É dípsicos. Ele vive de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando as coisas mudam, saem do planejamento, ele não sabe o que fazer e fica perdido. Fica vacilante. Não sabe se segue adiante, não sabe se desiste, não sabe se avança, não sabe se joga tudo para o alto. Como que eu vou fazer agora para seguir adiante se tudo caiu por água abaixo? Ou aquele que diz assim: puxa, tudo acabou por água, foi por água abaixo, terminou, acabou, não dá mais para prosseguir. O vacilante, ele fica de um lado para o outro, sem saber para onde ir, ele é dividido. Ele ora é convencido por si mesmo que é preciso continuar. Ora, ele é convencido por si mesmo que é preciso desistir. Quantos aqui já não enfrentaram esse tipo de dilema? Quantos aqui não enfrentaram esse tipo de dilema quando foi ou para procurar um novo emprego, ou para decidir a sua própria carreira, a sua profissão, escolher sua maneira de se expressar no mundo, se viu dividido entre, de um lado, continuar o que você um dia começou, ou jogar tudo para o alto, desistir e ir para outro caminho. Veja o que Tiago está dizendo: se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. A primeira coisa não vai resolver essa situação. A primeira tentação que nós sofremos na hora em que estamos em divisão é a gente mesmo tentar resolver o problema. Essa é a maior expressão da nossa tolice. Já queremos resolver porque simplesmente estamos equacionando as coisas do nosso jeito. A gente não consegue, diante da bomba, da notícia que a gente recebe, e é uma bomba que estilhaça tudo, a gente não consegue fazer isso aqui. Parar. Eu vou orar primeiro. Não, eu já vou ver quanto a gente tem na conta. Como é que a gente faz para cobrir isso aqui? A próxima, como é que a gente faz? O nosso seguro não cobre esse tipo de tratamento. Como é que a gente vai conseguir fazer esse tratamento agora? Então a gente começa a fazer cálculos. As crianças não vão poder mais estudar nessa escola, elas vão ter que mudar de escola. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso, vamos amanhã procurar uma nova escola. Está entendendo o que eu estou dizendo? Acontece algo extraordinário e a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar resolver as situações. Uma espécie de autonomia, como se essa fosse a nossa responsabilidade, e de fato é. Mas o que Tiago está nos ensinando é que aqueles que buscam, necessitam de sabedoria. No momento do desespero, em vez de eles tomarem uma decisão, o que eles fazem? Oram. Mas veja, eles não fazem aquela oração mágica, aquela oração que você está dizendo: ó Deus, abre os céus e cura. Ó Deus, abre os céus e mata o desgraçado, porque vai resolver minha solução, vai ser minha solução hoje. Ó Deus, me dá essa vaga, nem que para isso tenha de eliminar esse cidadão. Entende? A nossa oração já está dizendo para Deus o que Deus tem de fazer. Não é isso. Oração aqui não é um pedido para que Deus faça o que você quer, senão você ainda está com a caneta na sua mãozinha. A oração aqui é outra. Observe. Peça a Deus que a todos dá, contando moedinha. Já viu pessoas que quando vão te dar alguma coisa vão contando moedinha? Lá em casa a gente briga com isso, né? Quando a gente dá as coisas para os meninos para fazerem divisão de bens. Partilha de bens, viu, Passônia? É um problema sério em casa. Não é? E aí vem aquela coisa do tipo, um grão. Dividir grão com grão. Não pode fazer isso aqui, não é? Generosidade não é assim, né?
A generosidade, ela não está fazendo contas. Generosidade não faz conta. Porque o que a generosidade exemplifica? Abundância. Você quer expressar doação com abundância. O sujeito, quando vai te dar algo e faz assim, ó, é 3 que você precisa? 1, 2, 3. Está aqui. 3. Isso é doação, mas não é generoso. A generosidade, ela se apresenta aqui no texto como algo que transborda, abundante, que mostra que você é uma fonte rica, que aquilo ali vai sempre transbordar, porque aquilo ali não te prende, você não é escravo daquelas moedinhas. Entende? Só da número 1, Jonas, para quem lembrava do tio Patinhas vai entender. Mas eu estou aqui preso a essas moedinhas e vou ficar contando moedinha. Não. A generosidade, ela é, nesse sentido, ela é libertadora. E a Bíblia está dizendo que a gente deveria pedir para Deus, por quê? Ele não vai ficar assim, ó. Só 3 que você pediu? 1, 2, 3. Vai fazer isso? Não vai. Vai abrir a janela assim, ó. Não é gostoso ouvir isso? Puxa, se eu pedir algo para Deus, Deus não vai ficar contando moedinhas, porque Ele generosamente dá. Alguns irmãos aqui mais espertinhos já estão pensando assim, puxa vida, se Ele dá generosamente, vou fazer algumas orações agora um pouco mais, né, robustas. Né? Mas aí a gente tem que olhar a sequência do versículo, irmão. Né? Jesus que está ensinando isso ao seu irmão, Tiago. Agora nós estamos diante de Tiago, ouvindo o Sermão da Montanha de Jesus. E se você lembra do Sermão da Montanha, o versículo 7 do capítulo 7, você vê que Jesus, em dado momento no Sermão da Montanha, diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei. Então veja, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade. Você fala, puxa, eu só pedi um carro, agora eu vou pedir 30. Não, meu irmão, ele não está falando de carro. Ele está falando de algo muito maior do que um carro que você gostaria, ou 30 carros que você gostaria. Ele está falando da sabedoria. Ele não vai ficar contando sabedoria. 1, 2, 3 sabedorias. Não vai. Ele não vai ficar contando sabedoria. Ele vai despejar sabedoria. Ou seja, o que ele está dizendo é que se você orar, não vai faltar sabedoria para você. Vai transbordar sabedoria em você. Mais do que isso, com generosidade e sem sermãozinho. Já viu papai e mamãe quando vai dar alguma coisa? Dá. Aqueles que são mais conta-gotas vão dar conta-gotas. Aí você está lascado. Mas se são generosos, né, vão ser generosos, mas vem acompanhado de sermõezinhos, reprovações. Né? Cuidado, use com responsabilidade. Você está no mundo, as coisas são assim, assim, assado, não é isso? Sem reprovações. Deus vai dar e não vai dizer assim para você: olha, algumas recomendações são importantes para que você não abuse da sabedoria. Não, Ele dá e não tem sermãozinho nenhum. Não diz assim para você, cuidado. Não, porque Deus sabe que toda essa sabedoria que Ele está dando para você e que é generosa, se você usar, você não vai ser destruído. Pelo contrário, isso vai crescer. Isso é uma onda poderosa de ações que são incríveis, mas que começam num movimento muito difícil, que é o movimento de antes de pedir a coisa para Deus, pedir sabedoria. Tiago não está dizendo, peça para Deus o que está faltando para você. Peça para Deus para que Ele cure, para que Ele beque. Não, ele está dizendo, peça sabedoria. E ela lhe será concedida. Então, é para orar e para orar a Deus. Não pode orar para o STF e muito menos para o presidente da República e para qualquer outro político. É orar única e exclusivamente para Deus. Segundo, ainda na oração, esta oração
tem de ser uma oração que Tiago diz: peça, porém, com fé. E o que é a fé? A fé não é aquilo que você provavelmente já ouviu em alguns outros púlpitos por aí, que às vezes dizem para você que a fé é uma espécie de confissão positiva. Então, será que Tiago está falando isso? Eu tenho que pedir sabedoria a Deus, mas eu tenho que pedir isso com fé. Então eu vou: Senhor, eu determino, derrame sabedoria agora. Certo? Então a gente acha que a fé é algo que brota daqui de dentro. E que então, se você não tem fé, é porque você foi fraco. Ou seja, essa fé que vai te levar a pedir sabedoria a Deus, e Deus vai te dar com generosidade, se não vier com força, aí isso vai explicar porque que você foi tão tolo. E Deus não derramou sabedoria para você. Porque faltou fervor na sua oração. Faltou você ter, uma fé determinante. E Tiago não está falando disso. Tiago não está falando de uma confissão positiva. Tiago está falando de uma fé que já decorre dessa primeira oração, que é fruto dessa primeira oração. Todas as vezes que você pede sabedoria a Deus, a primeira coisa que você recebe dele, que é o fundamento de toda a sabedoria, é fé. Uma fé que não é sua, uma fé que não nasce de você, mas que é dom, é dádiva de Deus. É uma fé que é um presente de Deus para você. É uma fé, portanto, que já é dádiva de Deus. E quando você pede com fé, você não está pedindo com algo que você já tem, que você conquistou com seus braços. Você já está pedindo com algo que Deus te deu, que já é da ordem da generosidade divina. Peça com fé, em nada duvidando. Em nada duvidando. Já para pensar na radicalidade disso? Vou pedir sabedoria a Deus, e vou pedir com uma fé que não é minha, mas uma fé que me foi dada, e sem ter nenhum pingo de dúvida. Alguns de nós aqui começam a se desesperar. Como é que eu posso pedir algo sem dúvidas? Mas nesse caso, Tiago nos dá o exemplo do que é essa dúvida. Essa dúvida não é ignorância. Essa dúvida, portanto, não significa que você não saiba algum conteúdo, e porque você ignora algum texto bíblico, você ignora algum conhecimento bíblico, então por essa razão você vai vacilar na sua fé. Não é ignorância, mas aqui Tiago vai no ponto. Ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Então, observe agora uma onda do mar. Já viu a onda do mar? Ela fica paradinha ou não? Não. A onda do mar, ela fica sempre em movimento. O que faz a onda do mar se mover? O próprio mar? É o próprio mar que se move? Não, não é o mar que se move. O que move o mar? O vento. Olha o que Tiago está dizendo. E veja, se você um dia tiver a oportunidade de, por exemplo, ir no lago da Galileia, ali não é um mar, é um lago. Mas por que a gente chama de mar? Por causa do vento. Como fica muito abaixo do nível do mar, quando a ventania que vem de cima desce, ela faz ondas impressionantes. E eu tive numa das viagens, uma situação muito curiosa foi num dia de chuva, num domingo chuvoso, e com um vento muito forte. E você vê as águas indo para um lado e para o outro. É nisso que Tiago está preso. Tiago está preso numa ventania que vai mudando as águas, vai jogando um barquinho de um lado para o outro. Veja o que ele diz. O que duvida é semelhante à onda e não ao vento. É a onda. Quem duvida é como a onda, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, para onde o vento sopra, a onda vai. Ela não consegue ir contra o vento. Ela não consegue ir contra as circunstâncias. Ela não consegue ir contra a maioria. Ela não consegue ir contra. Porque a água, as ondas do mar, elas obedecem ao vento.
Jonas, então, o que significa a dúvida? Instabilidade. Instabilidade. As ondas do mar não são estáveis. Tiago está aqui chamando a atenção de uma igreja instável. Ela é instável. Por que ela é instável? Porque ela apresenta dúvidas. Essas dúvidas não são com relação a Jesus, não são com relação a Deus. Essas dúvidas são com relação a qual caminho seguir. Ela não sabe para onde ir quando ela está numa provação. Ela não sabe se vai, se persevera ou se desiste, ou se abre mão de tudo de uma vez por todas. Tiago está dizendo, se você duvida, você é instável. Me dirijo nessa manhã aos instáveis que estão aqui na igreja. Instáveis durante a tentação e a provação. Porque quando não estamos em provação, não estamos instáveis. Estamos bem. Vamos à igreja, fazemos nossas obrigações, está tudo lindo e maravilhoso. A gente está em paz e ao mesmo tempo em desespero, porque todo crente que fica em paz, em algum momento está assim, alguma coisa vai acontecer. Não é? Parece que a paz também anuncia a aprovação. Não só a paz pode vir antes, mas a paz que vem antes também anuncia a aprovação que virá. Então, enquanto nós estamos em paz, está tudo estável. Mas é a provação que nos tira a estabilidade. Talvez você esteja enfrentando a maior tribulação da sua vida. E talvez você esteja instável. Ora você confia, ora você não confia. Ora você crê em Deus, ora você não crê em Deus. Ora você ama a Deus, ora você odeia a Deus. Ora você quer estar perto de Deus, ora você tem pavor de Deus. Ora você quer ouvir Deus, ora você quer ignorá-lo. A instabilidade nos torna instáveis com relação a Deus. E o imperativo de Tiago a esta igreja é que ela peça a Deus sabedoria, mas peça com fé. Ou seja, é preciso que o sujeito que está dividido possa agora escolher entre o medardo cruel, corrupto, perverso, desobediente e o medardo que confia, o medardo que entrega, o medardo que ouve a palavra de Deus e se entrega. Você é composto destes dois. Um que confia e o outro que duvida. O que confia é aquele que vai conhecer estabilidade no dia mau. Por quê? Tiago vai exortar essa igreja. E essa é a segunda parte. Vai exortar essa igreja da seguinte forma. Se na primeira parte nós temos a oração baseada em dois pedidos, um pedido a Deus e um pedido com fé, que foi dádiva de Deus, sem dúvida, sem vacilar, escolhendo. Eu não posso reunir os dois. Eu não posso me costurar. Eu não posso integrar. Mas eu posso escolher entre aquele que crê e aquele que não crê. Então Tiago diz, escolha aquele que crê. Não seja instável. Mas aí ele termina com exortação. Versículos 7 e 8. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em seus caminhos. A exortação final de Tiago é que toda pessoa que se sentir dividida, enquanto estiver dividida, que ela saiba que enquanto ela estiver sustentando este vacilo, enquanto ela estiver sustentando essa vacilação, essa instabilidade, ela não vai alcançar coisa alguma de Deus. Deus não vai responder às nossas orações pedindo por sabedoria enquanto estivermos divididos entre dois senhores. Enquanto nosso coração estiver dividido entre dois senhores, nós não receberemos a sabedoria que vem do alto. Por isso,
Se há um caminho para receber a sabedoria que vem do alto, este caminho está na nossa escolha. É isso mesmo, nossa escolha. Escolha pela sabedoria divina. Mas Jonas, eu sou calvinista. O homem não escolhe. Só se você estiver lendo outra Bíblia, irmão. A Bíblia dos gregos, a Bíblia de Sófocles, é uma Bíblia fatalista. É uma Bíblia em que os homens não escolhem. Mas aqui os homens escolhem por uma única razão. Porque não são todos os homens que podem escolher na aprovação pela sabedoria. Somente aqueles que creem em Jesus, somente aqueles que são povo de Deus, têm a alternativa da fé. Tiago não está falando para ímpios. Tiago não está falando para descrentes. Tiago não está falando para mortos em seus pecados e delitos. Tiago não está se referindo para pessoas que não podem ouvir a Deus porque estão cegas, estão surdas para o Senhor, não creem em Jesus Cristo. Tiago está se dirigindo a uma igreja que já crê em Jesus, porque só pode ser igreja se crer em Jesus. Tiago, portanto, não está falando de pessoas que estão vacilando e que não são crentes. Paulo está falando de crentes vacilantes. Talvez este seja a sua maior tristeza hoje, ser crente e ao mesmo tempo vacilante. E por ser vacilante se pergunta, será que sou crente? É possível ser crente e vacilante, mas você não precisa ir para o céu vacilante. Você não precisa ir para a eternidade com Deus vacilante. Você tem tudo a seu favor para tomar a decisão mais importante de sua vida, que é confiar no Senhor, porque você já está vivo para Deus. Você já crê em Jesus Cristo. Não estamos diante de Tomé, não é a dúvida de Tomé, é a dúvida da igreja de Tiago, que não é uma dúvida sobre Jesus, mas é uma dúvida, uma incerteza no meio da tempestade, aquela que se parece com os discípulos no barquinho. Está uma tempestade danada, jogando o barquinho de um lado para o outro. Eles têm Jesus no barco, mas eles não têm a clara certeza e a confiança que precisam ter para fazer como Jesus fez naquele dia, deitar no barquinho no meio da tempestade e dormir. Eles estão com Jesus no barquinho, mas Jesus no meio da tempestade está fazendo a única coisa que um homem não dividido faz na hora das provações: descansar. 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 A falta de segurança no Senhor te faz ficar vacilante, e é isso que está te cansando. Ficar de um lado para o outro, de um lado para o outro, isso cansa. Cansa sua mente, cansa seu coração, cansa sua vida. Dá um basta nisso hoje, porque Deus te deu vida e poder para ter descanso. Você não é um não regenerado, você tem a fé salvadora. Você pode dar um basta no vacilo e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mas você pode também ver o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele sem o qual nada do que foi feito se fez, tirando uma sonequinha no barco e tentar acordar Ele. Meus irmãos, coisa horrenda é acordar Deus na hora da sonequinha dele. Os discípulos estão no barco. Era uma manhã de domingo. Era uma tempestade? Sabemos que sim. Eles estavam apavorados? Estavam. Estavam com dúvidas? Estavam. Estavam vacilantes? Estavam. Mas eles tinham tudo o que precisavam para continuar em paz. Jesus dormindo na tempestade. Eu queria convidar você a ver Jesus dormindo na hora em que você está desesperado.
Eu queria convidar você nessa manhã a fazer diferente, a não acordar o mestre. Deixa ele dormindo, é tudo que você precisa saber. Tudo que você precisa saber é isso, que ele está dormindo na hora da tempestade e que ele está nesse barco com você, e que se ele está dormindo nesse barco, não está fazendo nada, é porque esse barco vai chegar onde tem de chegar. Não importa as tempestades, não importa as provações. Então meu convite para você nessa manhã é: não acorde Deus com seus desesperos. Não vai acordar o Senhor quando Ele está dizendo a você enquanto dorme que tudo está sob o controle. Tudo está sob o perfeito controle. Mesmo as provações terríveis que você está passando e que a gente passa e que a gente não consegue entender, que a gente fica com raiva. Fica com raiva dele, mas deixa ele dormindo. Fica com raiva dele, está lá dormindo, mas você está dormindo essa hora. Fala comigo, mas não acorda ele. Só observa Jesus dormir. E se pergunte depois, se ele confia tanto nessa jornada, neste barquinho, por que eu tenho que temer? Se ele é que vai salvar todo mundo, a vida dele tem que ser preservada. Mas ele não está preocupado, está dormindo. Talvez seja porque aquilo não é suficiente para te matar. Essa provação não vai te matar. Essa tribulação não vai te destruir. Você não vai ser destruído. Parece que você é destruído. Parece que você vai ser completamente devastado. Mas Jesus está lá naquele barquinho dormindo. Você vai chegar lá no final. Jonas, eu sou vacilante. Eu sou como aquele personagem do Peregrino do John Bunyan, que começa a seguir o cristão e o evangelista. E eles dizendo: vai passar, são provações, elas vão passar. Mas vamos seguir porque existe uma cidade celestial. Lá no fim a gente vai encontrar a cidade de Deus. E o vacilante fica todo animado. Eu quero ver a cidade de Deus. E aí vem o pântano do desânimo, meu irmão. O pântano do desânimo é tão terrível que ele começa a dizer: foi aqui que vocês vieram me trazer. Não era a cidade de Deus, não era a cidade celestial. Vocês me enfiaram num poço. O desânimo pode te abater. Mas se você souber que quem está no domínio de todas as coisas é Deus, você já não é mais um tolo vacilante. Você é um sábio confiante, íntegro, inteiro, e que deve a sua estabilidade, não às suas emoções, mas a um Cristo que dorme no barquinho. Ele é acordado. E os discípulos então ouvem um mestre dizer: por que vocês são tão temerosos e duvidosos, homens de pequena fé? Então Jesus dá uma bronca no vento. E na hora, a violência do mar se cessa. Eles chegam até o final. Mas eles não souberam naquele dia o que é chegar no final, atravessando toda a provação e tentação, confiando no Senhor. Eles não vão poder dizer que naquele dia eles confiaram no Senhor. Eu quero encorajar você a, na sua provação hoje, dizer: eu não vou deixar que essa provação roube a minha oração final. A oração que vai dizer: Senhor, eu não sou aquele que pensa que porque está duvidando, e mesmo diante das dúvidas, incertezas e vacilações, vai alcançar alguma coisa do Senhor. Senhor, eu confiei em sua palavra até o fim. Eu quero orar com você nessa manhã, para que Deus te dê sabedoria. Aquela sabedoria que vem do alto. Aquela sabedoria que a gente não encontra nos livros. Mas é aquela sabedoria que vai fazer as pessoas perguntarem para você: você tinha de estar arrancando os seus cabelos. Você tinha de estar desesperada. Você tinha de estar desesperado. Você tinha de estar em colapso. Você tinha que estar gritando, desesperado. Mas você está calmo, sereno, tranquilo. E você vai dizer: não sou eu. É Ele. Ele está dormindo.
E eu vou junto com Ele, descansando no meio da tribulação. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nos dirigimos ao Pai nesta manhã por meio de Jesus, Teu Filho, para rogar ao Senhor sabedoria. Te pedimos sabedoria, Senhor, mas não com a confiança que temos a partir do que sabemos, mas a partir da fé que nós não conheceríamos se o Senhor não nos tivesse dado. É com o dom desta fé em Cristo Jesus que nos foi dado. Esta fé que nós não poderíamos ter se não fosse por obra do Teu Espírito, convertendo nosso coração, nos salvando de nossos pecados e nos permitindo escolher coisas que antes não poderíamos escolher, como por exemplo, confiar inteiramente no Senhor. Hoje cremos no Senhor e por isso podemos escolher entre confiar no Senhor e confiar no nosso braço. E por isso tomamos a decisão e escolhemos confiar no Senhor. Para que a gente não pense em nenhum momento que seria possível alcançar alguma coisa do Senhor sem sabedoria. Que poderíamos alcançar qualquer coisa do Senhor sendo tolos. Nos ajude a descobrir, Senhor, que a sabedoria que vem do alto trata nosso caráter e nos faz acalmar em tempos difíceis, descansar em tempos turbulentos. Traz descanso ao meu irmão e à minha irmã nesta hora, que eles possam vislumbrar o Cristo que dorme no meio de uma tempestade, e que juntos possamos, Senhor, aceitar o desafio de confiar no Senhor. Mas Deus, se em algum momento, por nossas fraquezas, escolhermos não confiar no Senhor, mas vacilantes, escolhermos resolver as coisas do nosso jeito e te despertarmos do sono, te pedimos perdão por nossa pequenez, limitação e falta de confiança. Mas que bom saber que mesmo diante da nossa pequenez, o Senhor atende às orações também de tolos, que pedem para que o Senhor encerre a tribulação, que suplicam para que o Senhor pare a tempestade, e o Senhor pode fazer isso, Senhor. Podemos pedir para que o Senhor nos livre, mas o que te pedimos nessa manhã, Senhor, não é tanto que o Senhor nos livre, mas que o Senhor receba o depósito da nossa confiança no Senhor. Confiamos no Senhor e queremos confiar até o fim, sabendo que se falharmos, ainda assim o Senhor é dono dos ventos e dos mares e há de fazer com que tudo se acalme para louvor de sua glória, apesar do nosso desespero e do nosso coração pequeno. Socorre os meus irmãos e irmãs nessa manhã, Senhor, que estão passando por provações e tribulações. Socorre dando sabedoria, para que todas as ações sejam ações que glorifiquem o Teu nome. Essa é a nossa oração hoje e sempre. E fazemos isso no nome precioso de Teu Filho Jesus. Amém.